E aí, além, acho que trazendo mais um incremento para esse paciente, além de ser dado com droga vasoativa e nutrição parenteral, ele é um paciente em hemodiálise contínua. E aí, lembrando lá que nosso meropenem é uma molécula pequena, extremamente dialisável, então sofre muita influência da diálise. Então, de modo geral, vamos trazer aqui, né? Se a gente considerar só a disfunção renal do paciente, a gente daria uma dose de 10 miligramas quilo de 12 em 12, considerando aí a dose de 20, ou 20 miligramas quilo dose de 12 em 12 para um paciente focando na disfunção renal dele. Mas se esse paciente está em hemodiálise contínua, a gente vai passar a dar a dose cheia, de 8 em 8 horas, de 20 ou 40 miligramas quilo. Então, quando a gente olha para o paciente de disfunção renal, e aí construindo, né, fechando o ciclo do nosso raciocínio, a gente precisa olhar não só para a disfunção renal em si, mas para tudo que está acontecendo. E muitas vezes, quando a gente dá diálise, sim, pela disfunção renal, mas ela vai retirar tanto medicamento que a gente precisa aumentar ainda mais a dose. E a gente sempre lembrar que quando a gente tem um paciente pediátrico, geralmente, e pensando na hemodiálise, que ela está ali, né, filtrando líquido, né, e o paciente pediátrico tem uma composição, uma porcentagem de água muito maior, a hemodiálise vai ter uma influência muito maior no paciente pediátrico do que no paciente adulto, é muito importante a gente olhar para essa diálise. Então, várias vezes eu falo, gente, coitado dos meus pacientes do passado e os de hoje, né? A gente cuida hoje melhor do que cuidou dos pacientes do passado e hoje cuida pior do que vai cuidar do futuro, né? A gente faz o melhor com o que a gente tem. Mas muitas vezes fiz ajuste para a função renal, paciente de diálise, sempre diminuindo a dose, né? E hoje a gente já entende que em alguns casos a gente precisa aumentar a dose e aumentar a frequência. Então é sempre importante a gente se atentar àquelas questões de tamanho da molécula, se o medicamento é lipofílico ou hidrofílico. A Ana trouxe aí um pouquinho, né, de lipofilicidade e lipofilicidade. Quando a gente pensa em hemodiálise, os medicamentos hidrofílicos são muito mais influenciados do que os lipofílicos, né, pela hemodiálise. Então, é algo para a gente se atentar também. Então, trazendo aí, tentando trazer um resuminho e de como a gente faz esses ajustes, né, principalmente aí na terapia de substituição renal. Se a gente tem os medicamentos que são aminoglicosídeos, que eles são aí picodependentes, de modo geral, a gente vai manter a dose e manejar a frequência, pensando, então, se tiver tóxico. Então, pensando que ele vai ser picodependente, mesmo que o paciente esteja com disfunção renal, eu não vou diminuir a dose em si. A gente vai passar para de 48 em 48 horas, por exemplo, ou como é dialisável, vai fazer ali antes da diálise. Já, e por quê? Porque se a gente diminuir a dose, a gente vai diminuir lá aquele pico que a gente quer chegar para o medicamento ser efetivo. Diferente dos beta-lactâmicos. Então, quando a gente tem os beta-lactâmicos, que aí a gente, cefalosporinas no geral, e é um medicamento que precisa de ajuste de dose, então a gente vai ajustar a dose e vai manter a frequência, porque são medicamentos tempo-dependentes. E a gente vai olhar assim, muitas vezes vai olhar assim, vamos passar um Mera de 12 em 12. Muitas vezes na nossa equipe a gente manteve de 8 em 8 e diminuiu um pouco a dose, se era um paciente muito grave. Então é algo que a gente vai avaliar ali no nosso dia a dia. E quando a gente tem os glicopeptídeos, né, que são os áreas sobre a curva dependentes, a gente vai tentar fazer aí um monitoramento através do nível sérico, pensando aí na vancomicina, e hoje a gente já tem também a teicocinemia disponível, né? A gente sabe que, infelizmente, não é algo que todas as instituições têm acesso, né? Mas, caso tenha acesso, o ideal é fazer um monitoramento do nível sérico. E acho que abrir para a gente discussões, trazerem casos, se alguém quiser trazer algum caso, tiver alguma dúvida. Acho que, como eu disse no início, a ideia hoje
não era trazer nada fechado, né? E ajusta para 10 miligramas quilo, 11 miligramas quilo, mas sim trazer caminhos para que a gente possa fazer esses ajustes com segurança e de maneira empírica, porque a maior parte do que a gente tem na literatura hoje não é focado para o paciente pediátrico, apesar de que a gente tem hoje muito mais publicações para pediatria do que a gente tinha antes, né? Mas acho que o grande foco hoje é a gente construir esse raciocínio de como são as alterações fisiológicas no paciente pediátrico, quais são as características de alguns medicamentos, como são as alterações de proteína no paciente pediátrico, para a gente pensar em como a gente vai olhar, discutir junto com a nossa equipe, para fazer ali um ajuste que nem sempre vai estar ali no livro, mas que a gente vai poder fazer esse ajuste com segurança.